Olá pessoal, estamos aí resolvendo mais um conjunto de questões, tratando de diversos assuntos que estão totalmente relacionados com a prova do Enem. Algumas dessas são questões anteriores de concurso e outras são questões de simulados de muito boa qualidade. A nossa questão de número 4, caída numa prova anterior do Enem, relata então a seguinte situação. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lança, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe que num lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Para fisgar o peixe no lago, o índio deve, olha aqui, ó, mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Então, ele olha para aquela água tranquila, cristalina, vê o peixe ali e não atira a flecha ou a lança na posição em que ele está vendo o peixe, e sim um pouco abaixo da posição em que ele está vendo. Esse procedimento é devido a quê? É isso que a questão avalia, é isso que a questão pretende que você saiba responder. Bom, o fenômeno físico que nós temos aí é o fenômeno chamado de refração da luz. Vamos lembrar, primeiramente, que refração se constitui essencialmente numa mudança de meio de propagação. Quando a luz passa de um meio para outro, ela sofre o fenômeno que nós chamamos de refração. E como consequência da mudança de meio, ocorre uma modificação na sua velocidade de propagação. Existem meios que favorecem a propagação da luz, são aqueles meios menos densos, e existem meios que dificultam a propagação da luz. Normalmente são os meios mais cheios, mais densos. Portanto, quando a luz muda de meio, nós dizemos que ocorre refração. E nesse processo de mudança de meio, pode haver desvio na trajetória da luz. Eu digo pode, porque se a luz incide perpendicularmente à linha que separa os meios, ela apenas altera a sua velocidade, mas mantém a sua trajetória. Estou dizendo o seguinte, vamos imaginar que esta seja uma linha que separe, por exemplo, ar e água, que são os meios envolvidos no nosso problema. Eu vou imaginar que estou dispondo nesse momento aqui de um chaveirinho daqueles que emite laser, né, que muita gente tem por aí. Então, com esse chaveirinho que emite laser, eu vou enviar um estreito feixe de luz perpendicularmente a essa linha que separa os meios. Essa luz vai se propagar no ar, vai se propagar na água, portanto, nesse momento haverá uma mudança de meio. Aqui eu digo que está ocorrendo o fenômeno da refração. No ar, a luz terá uma velocidade, na água terá uma velocidade menor, porque na medida em que a água é mais densa, ela oferece mais resistência ao movimento da luz. Portanto, eu tenho uma redução de velocidade. Observem que não houve qualquer desvio de trajetória. E eu poderia ainda, a bem da plena conceituação física aqui, dizer que por mais transparente que essa água seja, a luz nunca consegue passar toda, integralmente, de um meio para o outro. Na prática, o fenômeno da refração, a mudança de meio, é sempre acompanhada de reflexão. Portanto, uma parcela de luz vai bater e vai retornar aqui, ó, ao próprio meio de origem, ao ar. Então, na verdade, nós temos aqui a ocorrência de dois fenômenos. Parte da luz refrata, muda de meio, e com isso muda de velocidade, e parte da luz reflete. Mas se a luz incide de forma oblíqua, de forma inclinada, então agora eu vou utilizar o meu chaveirinho, que vai emitir um laser, vejam, de forma inclinada em relação à linha que separa os meios. Exatamente neste ponto aqui, eu tenho a passagem da luz
da água para o ar. Desculpem, ao contrário, eu tenho a passagem da luz do ar para a água. Esse raio de luz, nesse momento aqui, não permanecerá mais nesta trajetória. Haverá um desvio. Portanto, sempre que a incidência da luz for oblíqua, inclinada em relação à linha que separa os meios, haverá um desvio na sua trajetória. E de que maneira nós podemos prever o que vai acontecer? Para nos auxiliar a avaliar isso aí de forma bem precisa, nós vamos traçar nesse ponto de incidência da luz uma reta perpendicular à linha que separa os meios. Nós vamos traçar a reta aqui, ó. Esta reta, ela é chamada por nós de normal. A palavra normal quer dizer perpendicular. Observem que a luz incidente determina com esta normal um ângulo I que chamaremos ângulo de incidência. A luz refratada, quer dizer, a luz que mudou de meio, também vai formar com a normal aqui um ângulo, que chamaremos ângulo de refração. Ocorre, galera, que o ângulo acompanha o comportamento da luz, da velocidade da luz. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se ao passar para cá, ela encontrar um meio onde a velocidade se torne menor, um meio mais denso, o ângulo também fica menor. E para que ele fique menor, haverá aproximação da normal. Se na passagem do ar para a água ela tivesse encontrado aqui um meio melhor para se propagar, um meio no qual a velocidade se tornasse maior, o ângulo aumentaria. E para aumentar, ela iria afastar da normal. Como a água oferece mais resistência ao movimento da luz do que o ar, a velocidade diminui e a luz aproxima da normal. Ela faz isso aqui, ó. Passa a determinar agora, observem, um ângulo menor do que formava lá. Reparem que este pedacinho aqui corresponde ao desvio que a luz sofreu com essa mudança de meio. Bem, claro que para a nossa figura ficar completa, ainda está faltando ali a luz refletida, porque conforme falei, a luz não consegue passar integralmente de um meio para o outro. Uma parte refrata e uma parte reflete. Lembrando que o ângulo de reflexão, este é sempre igual ao ângulo de incidência. Então a luz refletida estará se propagando aqui assim, nessa trajetória. Muito bem. Esta luz, ao sofrer este desvio, acarreta algumas consequências para quem observa do ar objetos na água. Você já deve ter visto em algumas situações uma colher, algumas vezes parcialmente imersa na água, e você verifica que parte da colher parece estar numa direção, aquela que está imersa na água, e a parte que está no ar parece ter uma outra direção diferente. Ela parece meio torta em relação ao seu formato original. Isto é uma das consequências desse desvio sofrido pela luz com a refração. De que maneira o índio, então, precisa atirar a flecha abaixo da posição em que ele está vendo o feixe? Por que isso? Qual é a explicação para isso? Você certamente já deve ter olhado para o fundo de uma piscina com água. E todos nós sabemos que a profundidade que ela aparenta ter é sempre menor do que a sua profundidade real. Em resumo, você chega na borda de uma piscina com água, tem a impressão de que ela é mais rasa do que realmente é. Isto é consequência desse desvio da luz. Vamos entender? Vamos imaginar mais uma vez que nós temos aqui a linha que faz a separação ar-água. Esse aqui, eu vou representar simplificadamente, é o peixe P que está sendo visto pelo índio. Também de uma maneira simplificada, esta aqui seria a representação do olho do índio, olhando para o peixe dentro da água.
Em primeiro lugar, para que ele enxergue o peixe, é necessário que vá a luz do peixe aos olhos dele. E o peixe não precisa gerar luz, basta refletir. A luz do ambiente bate no peixe, reflete, vai aos olhos do observador. E dessa maneira, o observador enxerga aquele peixe. Vai uma infinidade de raios de luz desse peixe aos olhos do observador. E desses infinitos raios de luz, por exemplo, alguns vão assim, ó, direto do peixe aos olhos do observador, sem desvio nenhum. Observe que este raio de luz está mudando de meio, passou da água para o ar, mas não sofreu desvio porque incidiu de maneira perpendicular à linha que separa os meios. Refratou? Sim, refratou, ele mudou de meio, mas não houve desvio. Porém, alguns raios vão incidir do peixe para o ar, assim, com uma ligeira inclinação. E esses que vão nessa trajetória inclinada, ao passar para o ar, não prosseguirão naquela mesma trajetória. Vamos fazer como fizemos no problema anterior? Vamos traçar uma reta aqui, perpendicular à linha que separa os meios. Essa reta eu chamo de normal. Ela está ali só para me ajudar a entender o que vai acontecer. A luz está se dirigindo da água para o ar. Galera, pensa um pouquinho. Da água para o ar. Ela está passando agora para um meio melhor ou pior para se propagar? Melhor ou pior? Melhor. O ar é menos denso do que a água. A luz consegue se propagar com mais velocidade. Se ela consegue se propagar com mais velocidade, ela não vai formar o mesmo ângulo que formava ali com a normal. Não vai formar o mesmo ângulo. Vai formar um ângulo maior. Isso, um ângulo maior. Aumentou a velocidade, aumenta o ângulo. E para aumentar o ângulo, ela faz o quê? Ela afasta da normal. Ela faz isso aqui, ó. Eis o problema. A luz chega aos olhos do observador através de um caminho quebrado. Só que o olho humano não tem essa capacidade de acompanhar essa quebra na trajetória da luz. A nossa perspectiva de visão se dá sempre segundo uma linha reta. Então, embora a luz que venha do peixe faça este caminho, para o olho, tudo se passa como se ela tivesse vindo daqui, segundo esta linha reta. Portanto, para o olho humano, é como se o peixe estivesse aqui neste ponto, nesta posição aparente e não nesta aqui. Posição aparente que nós vamos chamar de pelinha. Então, esta pessoa tem a nítida impressão de que o peixe está aqui, vê o peixe nessa posição, quando na verdade ele está aqui. Exatamente isso que o problema citou na descrição do enunciado. O peixe é visto pelo índio numa posição, no entanto ele atira a flecha, a lança, para uma posição um pouco abaixo do que aquela em que ele está vendo o peixe, que é a maneira dele conseguir fisgar o mesmo, né? Ele não sabe física, ele nunca ouviu falar em refração na vida dele, mas ele tem toda essa experiência de vida, do dia a dia, esse conhecimento que é passado de um povo para o outro, e dessa maneira ele faz a aplicação dessas conceituações. Bom, então lá no enunciado, ele deve proceder dessa forma, porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água, não. Os raios refletidos pelo peixe descrevem uma trajetória retilínea, sim, no interior da água. Então está errado. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio, os olhos do índio não emitem, os olhos do índio recebem raios de luz. Então ele começa de uma forma totalmente absurda. Os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Não. Os raios de luz espalhados, emitidos pelo peixe, eles são refratados, eles passam de meio. Os raios emitidos pelos olhos do índio, olha aí, cometeu o mesmo erro de novo. Tá? O olho não emite, ele recebe raios de luz, né, para que você possa ver.
os raios refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. É exatamente na passagem da água para o ar que os raios desviam a trajetória, gerando essa impressão de que o peixe está numa posição acima da real. Portanto, a alternativa é aquela que vamos assinalar como correta para a questão. Temos agora aqui a questão de número 5, questão na área da física ondulatória, que diz no enunciado que num dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Então você consegue imaginar facilmente a situação. Nós temos um gotejamento sobre uma piscina e cada vez que bate uma gotinha na superfície da água, são produzidas ondas circulares que vão se afastando daquele ponto. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. 2 gotas a cada segundo. A distância entre 2 cristas consecutivas valia tanto, 25 centímetros, e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1 metro por segundo. Então ele está nos dizendo, no enunciado, que nós temos, vamos imaginar, aqui a piscina, vista lateralmente, superfície da água, e eu tenho um gotejamento acontecendo neste ponto aqui. Cada gotinha que bate ali produz ondas circulares que vão se afastando daquele ponto com a velocidade que ele me informou aí de 1 metro por segundo. Muito bem. 2 informações aqui, nós lemos assim, mas precisamos nos deter. A primeira é de que eu tenho 2 gotas a cada segundo batendo na água. Esta informação aqui corresponde à grandeza física que chamamos de frequência. Ela representa o número de vezes em que esse processo se repete. A frequência, nós vamos dizer que são de 2 gotas por segundo ou de 2 Hz. E essa frequência é responsável pela formação das ondas que vão se propagar aqui na superfície da água. Eu tenho as ondas se propagando para lá, para cá. Muito bem. Ele prossegue dizendo assim: com a diminuição da chuva, a goteira passou a cair 1 vez por segundo, 1 gota por segundo. Então, nós tínhamos uma frequência de 2 Hz, 2 gotas por segundo, teremos agora uma frequência de 1 Hz, 1 gota por segundo. Ora, eu imagino que seja relativamente simples compreender que se antes eu tinha um gotejamento rápido, 2 gotinhas por segundo, eu agora tenho só 1 gota a cada segundo, a formação das ondas vai apresentar uma característica diferente. As gotinhas agora batem aqui e o intervalo entre a formação de uma onda e outra é maior do que na situação anterior. Isto vai remeter a uma nova grandeza física. Qual grandeza física? Eu vou utilizar aqui o quadro para que nós possamos enxergar esta grandeza física. Vamos imaginar que esta é uma corda esticada e nesta corda esticada, alguém movimentando a extremidade sucessivamente para cima e para baixo, produziu sucessivos abalos que vão se propagando na mesma desta maneira. Eu tenho então aqui o que nós chamamos de ondas periódicas. Quero registrar aqui que esta figura que estou reforçando corresponde a uma onda inteira, uma onda completa. Portanto, essa medida de onde a onda começa até onde a onda termina, esta medida toda, ela é chamada tecnicamente de comprimento de onda e é simbolizada pela letra grega lambda. Ora, se olharmos as 2 figuras,
Aqui eu tenho um gotejamento mais rápido, 2 gotinhas por segundo. Aqui eu tenho um gotejamento mais lento, 1 gota por segundo. Aqui eu tenho uma onda mais pertinho da outra, aqui eu tenho uma onda mais afastada da outra. Em resumo, dá para se perceber com nitidez que na medida em que diminuiu a frequência, aumentou o comprimento de onda. E isto poderia ser visto na expressão de propagação das ondas. As ondas, ao se propagar ao longo de um meio qualquer, o fazem com velocidade v. E essa velocidade v de propagação das ondas é medida pelo produto lambda-f, onde lambda é o comprimento de onda, que acabamos de falar, e f é a frequência. V é a velocidade de propagação da onda. É sempre muito importante chamar a atenção para o fato de que ondas que estejam se propagando no mesmo meio o fazem com a mesma velocidade. Portanto, galera, essas ondas aqui, ó, estão se propagando em que meio? Na água da piscina. Estas ondas aqui estão se propagando em que meio? Na mesma água da mesma piscina. Ora, se essas ondas da primeira figura e da segunda figura estão no mesmo meio, o que elas têm em comum? Diga para mim, o que elas têm em comum? Elas possuem a mesma velocidade, pois estão no mesmo meio. Mesma velocidade. A velocidade é a mesma. Como a velocidade é a mesma, só para facilitar aqui a nossa compreensão, esse f que está multiplicando, eu vou trazer para o lado de cá do sinal de igual e ele vem dividindo. Então nós vamos poder escrever que v sobre f é igual a lambda. Como v é uma grandeza constante, a velocidade no primeiro e no segundo caso é a mesma, o comprimento de onda e a frequência são conceitos inversamente proporcionais. Olha aqui, ó, inversamente proporcionais. Na medida em que diminui a frequência, no que diminui a frequência, aumenta o comprimento de onda. Então aqui eu tenho uma frequência menor, consequentemente eu tenho um comprimento de onda maior. Creio que com isso nós já temos elementos suficientes para responder a nossa pergunta. Vamos lá. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram a distância entre as cristas é o comprimento de onda. Então ele está me perguntando, o comprimento de onda e a velocidade, com a diminuição da chuva diminuiu a frequência. No que diminuiu a frequência, a distância entre as cristas, o comprimento de onda aumentou. E a velocidade não alterou, porque o meio continuou sendo o mesmo. Então, a distância ficou maior que 25 centímetros, sim. E a velocidade ficou maior que 1? Não, ela continuou igual a 1. O erro aqui foi a palavra maior. O comprimento ficou maior que 25 centímetros e a velocidade igual a 1 metro por segundo. Letra B é a alternativa correta para a nossa questão. Está aí respondida a questão número 5.